Oi, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Eu sou Tatiana Mendes, e hoje eu tenho a honra aqui de trazer o convidado, o professor Dr. Daniel Penteado Martins Dias, para falar um pouco sobre como analisar e comparar dados de diferentes grupos experimentais de forma rápida e eficiente com o nosso novo LabChart Lightning. O professor Daniel, ele é docente da área de Biofísica e Fisiologia no Centro Universitário Barão de Mauá, e ele tem mestrado e doutorado em Fisiologia pela USP de Ribeirão Preto, e desenvolve várias pesquisas já na área de modulação autonômica cardiovascular, com ênfase na análise de variabilidade de parâmetros cardiovasculares e desenvolvimento de dispositivos eletrônicos implantáveis. E o professor Daniel também participou muito ativamente do desenvolvimento do LabChart Lightning. A equipe de desenvolvedores da AD Instruments da Nova Zelândia convidou alguns grupos de pesquisadores de alguns lugares do mundo, que trabalham ativamente com os nossos sistemas, para participar, para contribuir com o desenvolvimento desse novo software, que é o LabChart Lightning. Então, ele vai falar um pouquinho, principalmente, dessa função nova, que é a capacidade do Lightning de analisar diferentes grupos. Então, você pode ter aquela grande quantidade de dados, diferentes grupos experimentais, e cruzar esses dados, analisar eles de uma única forma, através de uma única ferramenta, com o mesmo software, exportar esses dados. Ele vai falar um pouquinho melhor. Tá? Eu quero só dar uma introdução em termos de evolução e inovação que a The Instruments tem trabalhado, só para mostrar para vocês como a gente chegou até aqui, com essa forma de análise cruzada. Já era uma solicitação grande, dos pesquisadores, e em que áreas, principalmente, você pode utilizar. A gente vai falar de duas, principalmente, aqui hoje, tá? Mas antes, eu queria deixar para vocês aí as nossas redes sociais, para vocês nos seguirem. A gente está no LinkedIn e no Facebook, como AD Instruments Latam, e no Instagram, como AD Instruments LA. Tá? São por esses meios onde a gente divulga todos os nossos eventos, as lives, o canal aqui do YouTube, AD Instruments Latam. A gente tem bastante apresentações de pesquisadores, professores, convidados, para falar um pouco da sua área de atuação, falar um pouco de que maneira eles aplicam o software, a pesquisa, na área deles. Então, tem bastante coisa aqui já no nosso canal, AD Instruments Latam. Se inscrevam para receber aqui as notificações, tá? Então, como eu comentei, para falar um pouco das inovações, do que a gente está desenvolvendo, eu queria trazer alguns 3 principais lançamentos da Instruments até chegar no Lightning, no LabChart Lightning. Primeiro também, a nossa evolução nos sistemas Power Lab, tá? Recentemente, nós lançamos 3 novos sistemas Power Lab, uma evolução do sistema Power Lab, que é o Power Lab C. O Power Lab C, ele veio para chegar também uma necessidade dos pesquisadores para ser uma ferramenta um pouco mais digital, mais moderna, mais flexível, mais modular, portátil. O Power Lab C, ele se conecta a uma bateria externa, ele carrega através do seu computador, então você pode levar ele para pesquisas de campo. Então, uma forma também muito flexível de comunicação, de aquisição de dados. Ele consegue se comunicar com outros softwares também em desenvolvimento, comunicação completamente digital. Então, dentro do Power Lab C também oferece alguma flexibilidade, que são os outros 2 instrumentos, que é o Instrument Interface e o Front-End Interface. Por essa comunicação toda digital, o front-end interface, por exemplo, aqueles que fazem, por exemplo, agora eletrocardiograma, registro de eletrocardiograma, pode conectar geralmente só o amplificador através do front-end interface direto ao computador, tá? Em outras configurações, você precisaria de um amplificador mais o Power Lab conectado ao software LabChart. Agora, você pode ter diretamente o amplificador conectado ao seu computador para registrar no LabChart. Então, é uma flexibilidade, é modular, permite, a partir do Power Lab C, você conectar vários outros instrumentos, não fica isso limitado a um número de saídas analógicas. Então, esse é um dos nossos principais lançamentos, uma das evoluções, inovações que a gente está trazendo esse ano, o lançamento dos sistemas Power Lab C. Tá? Eu estou mostrando aqui no nosso site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, todas as informações referentes aos sistemas estão aí. Tá? A gente também, esse ano, tem a honra de trazer o nosso sistema próprio de telemetria. A AD Instruments adquiriu a empresa Carra Science recentemente,
e agora todo o desenvolvimento, toda a parte de equipamento, desenvolvimento, suporte, é diretamente com a AD Instruments, é o sistema AD Instruments de telemetria, tá? Então, com sistemas Carra Science, você pode registrar a partir de pequenos implantes em ratos, em camundongos, diferentes sinais, como pressão, biopotenciais, resposta simpática, oxigênio em tecidos, temperatura, atividade, entre outros. Você pode combinar diferentes tipos de sinais, você pode registrar até 2 temperaturas ao mesmo tempo de um mesmo rato, temperatura e biopotencial, atividade simpática e pressão. Então, tem vários tipos de configurações que você pode ajustar, configurar e adquirir diferentes sinais dos seus animais. A telemetria permite você fazer estudos com um grande número de animais, com um N bastante grande de animais, né? E ter diferentes grupos, um grupo controle, um grupo tratado, um grupo diabético, com um N cada vez maior de animais, porque você consegue manter os animais com uma livre movimentação. O animal está na caixa dele, no ambiente dele, acordado, com o implante ali, registrando todos esses dados com livre movimentação. É a partir daí também que é uma das aplicações que a gente vai mostrar, que a gente pode mostrar, do uso do LabChart Lightning, que é a nossa também inovação, tá? A telemetria trabalha tanto com o LabChart 8, normal, como com o LabChart Lightning. O LabChart Lightning, ele é diferente, ele é um novo produto, ele não é um update do LabChart 8, tá? Ele é um produto diferente. Nós trabalhamos com as 2 formas de software, o LabChart 8 e o LabChart Lightning. O LabChart Lightning também é um pouco mais modular. Ele permite ao pesquisador, e o Daniel vai trazer aqui com muito mais propriedade para falar, permite ao pesquisador criar sua própria análise, criar seu próprio cálculo, canal de cálculo. O LabChart 8 não tem limite de canais, então você pode registrar quantos canais você quiser e tiver disponível, tá? Desculpa, o LabChart Lightning. Enquanto o LabChart 8 tem a limitação de 32 canais de registro. O LabChart Lightning, ele não tem limite de número de canais de registro. E o LabChart 8 traz essa grande novidade aí, que permite ao pesquisador avaliar de forma cruzada diferentes grupos. Então, vários dados, diferentes grupos, numa mesma ferramenta. Então, é isso que o Daniel vai mostrar para vocês, tá? Eu quis trazer essa introdução para mostrar um pouco de uma das aplicações. A telemetria é uma forma, mas não é exclusivo para isso, claro. Então, o professor Daniel, vou convidar então o professor Daniel para começar aqui sua apresentação, que, como eu comentei anteriormente, ele participou do processo desde o desenvolvimento do Lightning até esse lançamento. O Lightning ainda está em desenvolvimento, isso é importante comentar, e o Lightning está disponível para quem quiser experimentar por 30 dias no nosso site. Todo e qualquer feedback de inovação, de melhoria ou de ferramenta que seja importante ter no software, a AD Instruments recebe para a gente continuar avançando, trabalhando sempre na inovação aí para os sistemas para pesquisa científica. Então, Daniel, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no campo de chat do Zoom e também no QIA, que o Daniel vai responder no final da apresentação. Quem está no YouTube, também é só colocar as dúvidas aqui no campo de chat, que a gente vai trazer todas no final da apresentação. Tá bom? Muito obrigada. Muito bem, Tatiana, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a Tatiana e todos da AD Instruments pela oportunidade, por essa importante parceria. Como a Tatiana disse anteriormente, eu sou usuário do LabChart. Antes de ser usuário do LabChart e do Lightning agora, como desenvolvedor e auxiliando nesse desenvolvimento, eu já era usuário como pesquisador. Então, desde algum tempo já eu utilizo nas minhas coletas de dados, então eu consigo sentir o outro lado, eu consigo sentir como que o usuário percebe aquela ferramenta e quais são os pontos que podem ser melhorados e podem ser adicionados. Então, eu fico muito contente, muito satisfeito com essa parceria e sempre trago essas novidades sobre o Lightning com muita alegria aqui nessas conferências. Hoje, eu vou fazer uma apresentação usando basicamente 2 projetos, porque algo que é muito importante para a gente
começar falando sobre o Lightning é que o Lightning ele não é só mais uma nova versão do LabChart. Eu iniciei utilizando o LabChart 4, na verdade o Chart 4, passei para o Chart 5, depois LabChart 7, LabChart 8. Quando uma nova versão do LabChart foi ser lançada, eu imaginei que fosse uma 9, e na verdade não era a versão 9, era a versão Lightning. E o Lightning ele traz uma forma nova de se pensar a coleta e principalmente a análise dos dados. Então, realmente a forma, o data flow é diferente das outras versões do LabChart, mas eu garanto a vocês que com pouco tempo de uso, vocês passarão a dominar essa ferramenta e o processo de replicação de uma análise e o processo de verificação dos dados obtidos ficará muito mais fácil com o Lightning quando comparamos as versões anteriores do LabChart. Algo que nós fazemos, tanto no âmbito clínico quanto experimental, é comparar indivíduos e, acima de tudo, comparar grupos que são compostos por esses indivíduos. E nós ficamos sempre reféns das nossas tabelas, das nossas planilhas. E muitas vezes, eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso, nós nos deparamos com resultados estranhos, só que a gente só vê isso lá no Excel, a gente só vê isso lá na planilha final. E aí nós temos que voltar até os dados originais do registro para poder verificar de onde que veio aquele dado estranho. Com o Lightning, isso tudo ficará muito mais fácil, fica muito mais fácil, pois essa ferramenta já está implementada. Nós podemos verificar, olhando uma planilha, uma coluna, uma tabela, me desculpe, uma tabela com dados no próprio Lightning, e essa tabela, então, permite, ainda dentro do LabChart Lightning, a correção e a seleção de um novo trecho mais adequado. Principalmente no âmbito experimental, nós sabemos que os ruídos nos acompanham e nos assombram. E sempre nós precisamos selecionar trechos que reflitam adequadamente aquele parâmetro biológico que nós escolhemos analisar. Para que a apresentação fique um pouco mais rápida, eu fecharei minha câmera agora e eu vou compartilhar minha tela e abrir o LabChart Lightning para vocês. Quando a tela já estiver executando, eu peço a Tatiana, por gentileza, só para me dar um retorno, dizendo que está tudo ok, e aí eu sigo falando. Claro. A gente já consegue ver sua tela. Tá certo. Agora vocês estão vendo? Tudo tranquilo? Ah, sim, está vendo o projeto. Isso, está ótimo. Bom, como a ideia do LabChart Lite é realmente permitir a integração dos registros, nós trabalhamos agora, dentro do Lite, com um conceito de projeto. Um projeto, ele pode agrupar vários registros, e esses registros, eles podem ser agrupados, consequentemente, ou respectivamente, em grupos. Então, vocês terão um grande arquivo de projeto, que pode ser, por exemplo, agrupando todos os seus registros do mestrado, por exemplo. Lá dentro, os grupos, animais obesos, animais hipertensos, animais normotensos, animais sem obesidade, e dentro desses grupos, todos os seus registros. Isso dá uma grande flexibilidade ao pesquisador, pois ele não precisará mais se preocupar com a hierarquia de pastas dos registros originais. O pesquisador, ele só se preocupará com o projeto, com esse conglomerado de registros que nós chamamos dentro do Lightning de projeto. Eu preparei 2 projetos aqui para vocês. Um projeto é um projeto com registros de ratos, que me foi cedido pela própria The Instruments, e um outro projeto com registros de humanos, com alguns dados que eu tinha. Inicialmente, eu vou mostrar para vocês o projeto, desculpe, em ratos. Então, eu venho até File, venho para projetos recentes, e escolherei esse projeto aqui.
após um pequeno tempo de carregamento, eu tenho algumas janelas que são comuns aos usuários das antigas versões de LabChart. O computador ainda está carregando, mas à esquerda eu terei todos os meus registros e à direita eu tenho a chamada Table View, que nada mais é do que uma planilha que nos mostra todos os resultados. Por fins didáticos, eu fecharei agora o Table View e nós ficaremos só com os registros à esquerda. Table View. A conexão está um pouco lenta. Muito bem. O que nós temos aqui? Só um minutinho. Chart View. Muito bem. O que nós temos aqui? Da mesma forma que o LabChart convencional, esses registros todos, eles utilizam uma mesma base temporal. Essa mensagem aqui é que não há nenhum hardware conectado ao meu computador agora, hardware de aquisição. Da mesma forma que para o LabChart convencional, esses registros todos, eles estão compartilhando uma mesma base temporal. E essa base temporal está mostrada aqui nessa barra superior. Então, nós temos 53, 53 e 30, 54, 54 e 30, isso aqui em minutos. Esses registros, eles nos mostram, eles nos representam diferentes parâmetros de diferentes animais. Então, nós vemos aqui a pressão arterial pulsátil do rato 1. Nós vemos a pressão arterial pulsátil do rato 2. E, caso eu role um pouquinho para baixo, nós vemos a pressão arterial pulsátil do rato 3. Assim como o registro do eletrocardiograma e do fluxo sanguíneo. Uma novidade para o LabChart Lightning é a possibilidade de se estabelecer regiões que nada mais são do que seleções permanentes. Nas versões anteriores, nós podíamos fazer análises de seleções, de trechos selecionados. Mas agora, nós podemos selecionar um trecho, dar um nome a esse trecho, e esta seleção será perpétua. Essa seleção, ela se manterá mesmo após navegação, seleção de outros trechos, encerramento do arquivo e coisas assim. Neste caso aqui, nós temos duas regiões, que são essas áreas destacadas em azul. A primeira região, se eu movimento o mouse sobre ela e dou um clique, eu tenho o nome dessa região. Ela se chama baseline. Então, o pesquisador selecionou essa área, mostrando que tudo que está aqui para todos os canais dos 3 animais está relacionado à baseline, ao basal. A próxima região que eu tenho é a região com um único clique, chamada de drug, que representa, então, o efeito de alguma droga, nesse caso que tenha promovido aumento de pressão arterial, como visto nesses canais de pressão arterial pulsátil. Muito bem. Até aí, o grande ganho está restrito à criação das regiões. Entretanto, quando nós exploramos o lado direito do LabChart Lightning, nós vemos que o estabelecimento e a criação de regiões é apenas o começo do grande número de avanços e vantagens desse programa. Nós vemos aqui a possibilidade da criação de grupos. Então, nesse caso, eu tenho, deixa só ele acabar de carregar, eu tenho 4 grupos. Então, eu tenho o grupo com animais controle, animais diabéticos, animais hipertensos e animais obesos. Neste caso, nós temos 3
indivíduos no animal, no grupo controle, 3 diabetes, 3 hipertensos e 1 obeso. Se eu venho até esse grupo, por exemplo, o grupo controle, e clico sobre esse grupo controle, eu tenho a possibilidade de visualizar quais animais estão nesse grupo. Nesse caso, o animal 1, 4 e 7. E eu tenho a possibilidade também de renomear o grupo e adicionar novos registros a esse grupo. Assim, como eu disse anteriormente, o pesquisador consegue organizar todos os seus dados de uma forma muito simples. Então, ele consegue encontrar os seus registros rapidamente e partir para as análises. Agora, vamos efetivamente realizar alguma análise. Eu exibirei uma janela chamada Table View, e esse nome vem lá de trás das primeiras versões do LabChart. Então, eu exibirei agora o Table View. Ele aparecerá à direita, compartilhando a tela com os traçados. E agora, nós veremos, na prática, como que essa análise cruzada funciona. A primeira coisa que nós devemos notar no Table View é a sua organização hierárquica. Nós temos, inicialmente, os grupos, que podem ser temporariamente escondidos, e dentro de cada grupo nós temos os animais. Então, nós temos o grupo controle, o grupo diabetes, o grupo hipertenso e o grupo de animais obesos, que não está representado aqui. Se eu vou expandir de novo o grupo controle. Se eu fizer uma navegação à direita, usando a barra de rolagem horizontal, eu verei que cada uma dessas colunas representa um parâmetro, ou seja, representa um desses canais que está à esquerda. Então, nós temos as 3 primeiras colunas como sendo pressão arterial pulsátil, fluxo sanguíneo e eletrocardiograma. Isto para o grupo controle. Depois, pressão arterial pulsátil, fluxo sanguíneo e eletrocardiograma para o grupo diabetes e, finalmente, para o grupo de animais hipertensos. Caso eu execute uma inspeção visual desses registros, desses resultados, desculpem, eu posso verificar qual é a origem de cada um desses dados. Algo que eu esqueci de mencionar é que na parte superior aqui do Table View, eu consigo ver as subdivisões das regiões. Vocês se lembram que eu mencionei a região baseline e a região drug. Então, caso eu faça uma rolagem horizontal desses dados, eu consigo ver na parte superior o nome da região sendo analisada. Nesse caso, drug. Com isso, depois de executar uma primeira verificação e agrupamento de todos os registros nos seus respectivos grupos, e depois de se estabelecer regiões de interesse, basta vir ao Table View que todos os dados aqui estarão. Mas e aquela questão que eu mencionei sobre a verificação ou análise cruzada? O que nós chamamos de cross-analysis, ou o que nós chamamos de análise cruzada, nada mais é do que a observação e mensuração de diferentes canais, de diferentes animais, de diferentes grupos, feita ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu quiser avaliar qual foi a pressão arterial em valores médios de esse animal, o animal 5, que compõe, então, o grupo, ele faz parte do grupo diabetes. Muito bem. Se eu venho até aqui e seleciono um valor, clico uma vez sobre o valor,
À direita, nós temos algo muito interessante. À direita, nós temos o trecho que deu origem, efetivamente, àquele valor. Se eu vasculhar outros valores, eu terei a mesma coisa. Então, nós temos duas regiões classificadas como drug e um animal classificado como diabetes, do grupo diabetes, e esse animal é identificado pelo número 5. Mas vamos supor que eu esteja insatisfeito com esse 58. Eu acredite que esse valor ele deveria ser mais baixo. E ao inspecionar ao lado direito o meu registro, eu vejo que a área selecionada é grande demais. O que eu posso fazer é clicar sobre navegar para a região e o sistema automaticamente me levará até o trecho selecionado, que está sendo carregado à esquerda. Como esse registro é um pouco pesado, a seleção está um pouco lenta, a navegação está um pouco lenta. Eu posso mexer na compressão para verificar exatamente de onde esses dados saíram. Notem que esta região marcada em azul é uma região chamada de drug do registro específico que eu havia mencionado a vocês. No caso, o animal número 5. Caso eu esteja insatisfeito com o tamanho da seleção, eu posso modificá-lo. Enquanto eu mexo no tamanho da seleção, continuem olhando para esse valor, 58,98. E vejam o que acontece. Darei um clique simples sobre a região para selecioná-la, e então eu irei arrastar para diminuir um pouquinho essa região. Então, vamos supor que eu acredite que aqui está ok. Solto o mouse. O computador está acabando de processar. O computador ainda está processando aqui, que ficou um pouco pesado. Mas, ao atualizar uma região, automaticamente o Table View será atualizado. Eu vou fechar e abrir novamente, para o computador ter tempo de processar. Abrirei somente o Table View. E eu tenho os dados todos exclusivamente calculados a partir daquelas regiões. Uma coisa que vocês podem estar se perguntando é sobre esses espaços em branco. Esses espaços em branco, eles estão aqui porque cada uma destas colunas representa um sinal específico, um parâmetro específico de cada um dos animais. Então, não há informações sobre o rato 2, 5 e 8 nessas colunas dos animais 1, 4 e 7, evidentemente. Mas eu vou mostrar para vocês um procedimento que nós podemos realizar rapidamente pelo Excel para que esses dados fiquem muito mais palatáveis e fáceis de serem analisados. Então, com isso, vocês podem notar que, para qualquer um desses valores,
por exemplo, esse valor aqui. Ao dar um clique simples sobre o valor, eu consigo visualizar qual região foi escolhida e consigo navegar para essa região. Só que nós temos um pequeno problema neste exemplo, nesse projeto carregado. Se vocês observarem os traçados aqui à esquerda, vou vir um pouquinho para a esquerda, para uma região de administração de drogas. Por exemplo, deixa eu deixar a tela maior. Muito bem. Muito bem. Vejam que, caso eu queira visualizar uma resposta à administração de uma droga neste canal e neste canal, notem que as respostas ocorreram em tempos distintos. Com isso, caso eu faça uma seleção, eu vou fazer uma nova seleção, contemplando os trechos de ação de uma droga, por exemplo. Esta nova seleção, ela acaba sendo contaminada com um trecho grande de registro basal. Dessa forma, a utilização das regiões, ela acaba exigindo que os eventos estejam agrupados ou estejam sendo demonstrados na mesma base temporal. Mas há uma forma de contornar esse pequeno problema, essa pequena questão, que é o que eu vou mostrar para vocês com esse outro projeto. Então, eu fecharei esse primeiro projeto. E agora, abrirei um projeto com dados em humanos. Esse projeto, ele não usa a mesma base temporal. Nós temos aqui 3 registros de indivíduos jovens e 3 registros de indivíduos idosos. Esses registros de indivíduos jovens e idosos, eles estão agrupados em grupo idosos e grupo jovem. Então, caso eu explore o LabChart, eu peço desculpa pela baixa velocidade, mas é uma questão de vídeo. Com a transmissão online, o vídeo ficou um pouco lento. Eu posso escolher, na parte superior da tela do Lightning, qual registro eu quero ver. Então, por exemplo, eu quero ver o registro idoso 1, que eu sei que faz parte do grupo de idosos. Então, eu clico uma vez sobre esse registro e eu terei todos os traçados. Nesse caso, não são valores de eletrocardiograma ou pressão arterial pulsátil. Nós temos aqui, no canal 1, a indicação da inclinação de uma mesa, conhecida como mesa de tilt test, um teste de ortostatismo passivo para a investigação do sistema nervoso autônomo. No segundo sinal, nós temos aqui a pressão arterial sistólica, seguida da diastólica, seguida da média e seguida, finalmente, da frequência cardíaca. Notem que eu criei 2 regiões, uma região chamada basal e uma outra região chamada tilt. Essas regiões, elas são muito fáceis de serem criadas. Caso eu queira, por exemplo, criar uma região dessa,
Então, eu vou diminuir aqui só para poder ter um pouco de espaço para criar uma nova região. Diminuir essa daqui. E vou criar uma nova região. Então, eu venho até a barra superior, seleciono um trecho. Depois de selecionado, eu clico com o botão direito sobre esse trecho e eu terei a possibilidade de nomear esta região. Eu posso usar nomes que já existem ou eu posso criar um novo nome. Os nomes que já existem aqui é o basal e o tilt. Mas caso eu queira criar um novo nome para esta região, basta eu clicar o botão direito e escolher entre as opções. Então, eu vou fazer uma nova seleção. Então, farei uma nova seleção. Fiz a seleção. Clico o botão direito sobre a seleção. E eu posso dar o mesmo nome anterior a essa região ou criar um tipo novo, certo? Muito bem. Como que, neste caso, a análise cruzada consegue ser feita? Como eu disse para vocês no exemplo anterior, quando você tem uma resposta a uma droga, a uma manobra, resfriamento de um membro, ou mudança de postura, aumento de desempenho físico, aumento de atividade física, uma carga maior de trabalho, isso pode ocorrer em momentos distintos. Então, nesse caso, eu irei fazer as análises individualmente. Então, eu entrei nesse registro chamado de idoso 1 e fiz a seleção do trecho que eu conheço como basal, e o trecho que eu conheço como tilt. Eu posso fazer o mesmo procedimento, por exemplo, para o registro 2 para os idosos, escolhendo, então, um novo registro aqui na barra superior do Lightning. Na verdade, eu tenho uma lista de todos os idosos que estão nesse estudo. Clico no idoso número 2. Essas análises, evidentemente, eu já havia feito anteriormente, mas vejam que as duas regiões de interesse estão selecionadas. Quando eu concluo esse processo e parto, então, para o Table View, como eu havia mostrado também anteriormente, nós veremos os dados organizados de forma muito similar, mas desta vez as seleções elas não foram contaminadas por trechos inadequados, pois nós fomos registro após registro criando essas seleções. Da mesma forma que eu mostrei para o projeto anterior, nós podemos aqui selecionar um valor e navegar até este valor. E com isso, nós conseguimos, então, criar um padrão de análise. Certo? Tatiana, vocês continuam me escutando normalmente? Sim, sim. Te escuto super bem. Te escuto e vejo super bem. Tá, tranquilo. Muito bem. Agora, depois dessa primeira demonstração, nós conseguimos ver ao lado direito dessa tela um botão escrito Export Table Data. Esse Export Table Data, ele cria um arquivo que pode ser aberto facilmente pelo Excel. E esse arquivo, ele contém todos os dados, é um arquivo CSV, separado por vírgulas, e esse arquivo contém todos os dados que nós havíamos trabalhado aqui. Como nós podemos ver na tela, há uma divisão hierárquica, com os idosos dentro do grupo de idosos, jovens dentro do grupo de jovens, e acima nós podemos navegar e ver as duas regiões distintas. Agora,
eu alternarei aqui para o Excel. Eu quero mostrar para vocês uma coisa um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Vou fechar essa tela aqui para ficar um pouquinho mais rápido. Muito bem. Esse arquivo eu já havia exportado ele anteriormente, mas eu o fiz clicando naquele Export Table Data. E eu quero mostrar para vocês qual é a cara desse arquivo. Ele é um arquivo do Excel, separado então por vírgulas. E esse arquivo contém todos aqueles valores. Mas o que nos assusta um pouco quando nós exportamos um arquivo desse são esses buracos. E esses buracos, num primeiro momento, nós pensamos que eles são muito difíceis de serem resolvidos, de serem retirados. Mas isso, na verdade, é muito mais simples do que parece. Pelo Excel, o que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho a indicação dos valores aqui de cada um dos registros analisados. Eu simplesmente apagarei, removerei essa linha, essa linha indicava o nome dos canais, mas isso não é necessário agora, porque eu sei que são canais, na sequência que eu trabalho, inicialmente inclinação da mesa, seguido de pressão arterial sistólica, diastólica, média e frequência cardíaca. Isso eu posso colocar aqui tranquilamente. Agora eu vou fazer uma manobra muito simples. Eu chamarei as 5 primeiras colunas de basal e as próximas 5 colunas eu chamarei de tilt. Eu estou fazendo uma leve preparação desse arquivo, só para que nós tenhamos clareza para a interpretação dos nossos dados. Essa ferramenta que eu mostrarei agora, ela não vale só para um arquivo exportado pelo Lightning. Qualquer planilha que vocês forem trabalhar, vocês podem usar essa função. Então, basicamente, eu irei selecionar todas as colunas que contêm dados. Para isso, eu selecionei a primeira coluna e apertei Ctrl Shift, seta para a direita. Venho até a opção Find Select. Dentro da Find Select, eu tenho várias opções. E eu vou para essa opção de seleção especial, porque eu quero pedir para o meu Excel selecionar as células que estão em branco para conseguir retirar esses buracos. Então, eu venho até Blanks, vou em OK, e o Excel fará algo muito especial. Ele selecionará somente as células que estão em branco. Pronto. Basta vir até o menu Deletar. E eu deleto as minhas células, fazendo um deslocamento à esquerda. E esse deslocamento à esquerda permitirá que os dados se organizem nos locais corretos. Mais uma vez, o título das colunas lá em cima, ele é extremamente repetitivo, porque ele utiliza o nome daqueles sinais que eu tinha para cada um desses animais. Então, eu escolho a opção deslocamento de células à esquerda, dou OK, e eu tenho todos os meus dados organizados de forma muito simples. Basta deletar todos esses cabeçalhos agora sem importância alguma. Ctrl Shift para a direita. Deleto. Retorno até a primeira célula. E tenho, então, todos os meus dados organizados facilmente na minha tela. Esse procedimento, ele, como eu disse, não está ligado diretamente ao Lightning,
Vale aí até como sugestão para a organização dos dados de vocês. Mas é para mostrar que mesmo que você tenha 100 animais dentro de um projeto, distribuídos em grupos, distribuídos em subgrupos, que você pode ir criando, dando nomes distintos aos animais, você tem a oportunidade de exportar um único arquivo e com um procedimento muito simples, você consegue organizar todos esses dados. Mas qual é a grande diferença de fazer essa atividade, essa análise pelo Lightning, quando comparado a outras versões do LabChart? Caso eu visse nesse momento que este 151, desculpe, é inadequado, eu teria que voltar no meu registro, eu teria que saber exatamente qual área que havia sido selecionada, porque as regiões não existiam em versões anteriores do LabChart, e eu teria que refazer a análise, deslocando à esquerda ou à direita essa seleção, ou até aumentando essa seleção. Com o Lightning, não. Com o Lightning, eu consigo, enquanto eu faço a minha análise olhando para o Table View, modificar o tamanho da região e ter a atualização dos dados quando o Table View mostra os dados para mim. Então, eu acho que o conceito de análise cruzada é realmente a organização, inicialmente, de registros para uma mesma base temporal, quando os eventos acontecem atomicamente no mesmo momento. Mas isso não é a realidade experimental, tampouco clínica. Então, vocês podem realizar, nós podemos realizar a análise, como eu mostrei no segundo exemplo, individualmente, marcando as regiões e ensinando o Lightning. Olha, aqui, isso que eu estou chamando de efeito droga, é o efeito droga para todos os animais. Então, o Lightning sabe e busca, num número basicamente infinito de registros, todos aqueles momentos que a gente chamou de efeito droga, ou de basal, ou de repouso, volta calma, regulação da temperatura, e assim por diante. Então, eu acho que esta é realmente uma ferramenta fabulosa, fantástica dentro do programa, e que, com um mínimo de treinamento e um mínimo de familiaridade, facilitará muito a análise dos dados dos usuários. Muito bem. Era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, só recapitulando, eu vou fechar aqui o Excel, parar o compartilhamento da minha tela. Então, só fazendo um summary aqui de tudo que foi falado hoje. Inicialmente, eu demonstrei eu comentei sobre alguns avanços do Lightning, deixando claro que não é mais uma atualização do LabChart. Posteriormente, eu mostrei algumas ferramentas básicas de organização de registros em grupos, respeitando, então, uma hierarquia e permitindo a criação do que nós conhecemos como projeto. Mostrei que a criação de regiões, na verdade, facilita a análise, porque a gente trava para sempre, após o arquivo ser gravado, aquele trecho como sendo o basal daquele animal ou daquele indivíduo. E, finalmente, mesmo que haja um desencontro temporal, nós conseguimos fazer as análises com bastante propriedade, com bastante qualidade, resultando num arquivo CSV minúsculo, de fácil processamento, e que pode ser aberto por qualquer planilha. No caso, eu usei o Excel com uma dica aí de utilização, selecionando e excluindo células que estão vazias. Então, basicamente, isso foi o que eu havia me programado e planejado para falar hoje. Espero que todos tenham aproveitado e estou à disposição para dúvidas. Ótimo, Daniel. Super obrigada. Mais uma vez, a gente está aqui aberto para qualquer dúvidas que vocês tiverem, tá? Pode colocar aqui no campo do chat, quiser conhecer um pouquinho mais. Mas eu queria aproveitar que essa oportunidade, Daniel, que você participou todo desse processo de desenvolvimento do Lightning, experimentou as versões beta, né, que foram sendo lançadas. Eu queria saber de você, assim, você acha que a análise cruzada
é o principal, assim, o diferencial do Lightning. Ele tem ainda alguns outros diferenciais que você pode comentar melhor, né? Que é a facilidade de você editar ali os seus cálculos, criar a sua análise própria, número ilimitado de canais, ou de comunicação com outros instrumentos, né? Pelo SDK. Você acha que a análise cruzada realmente é o que diferencia o Lightning como uma ferramenta? O LabChart 8 tem o Datapad, mas o Datapad foi como você mostrou, é mais como um Excel mesmo, né? O do Lightning vem mais como uma ferramenta própria de análise de grandes dados. É isso mesmo? É isso, Tatiana. Eu acho que o LabChart, as versões anteriores ao Lightning, eles tinham uma opção que eu gostava muito, que era quando você clicava num comentário, ele levava o usuário até o local do comentário. E eu achava isso muito interessante. O Lightning ele tem esse mesmo conceito. Ele leva o usuário até uma região, só que ele deu um passo além. Ao invés de ele mostrar somente um comentário, ele leva o usuário até uma região selecionada. E quem faz análise de dados sabe que é um pesadelo você extrair dados de um registro e depois você não lembrar exatamente de onde você tirou aquilo. Então, o que eu fazia? Eu tinha um caderno e eu anotava que saía do minuto tal, segundo tal, até o minuto tal, segundo tal. E agora fica muito mais fácil, porque você simplesmente grava uma região, você clica, você é levado até aquela região da mesma forma que você era com um comentário, só que a região está preservada e você consegue modificar o tamanho dessa região quando você quiser. O segundo grande avanço do Lightning é realmente a padronização das análises. E até numa outra oportunidade, algum tempo atrás, que eu tive de apresentar alguns avanços do Lightning, eu comentei um pouco mais sobre isso. Então, esse vídeo até está disponível no YouTube, para que convido todos a assistirem. E nesse vídeo eu falo um pouco sobre essa padronização de análise. Então, você consegue criar, por exemplo, um tipo de filtragem. Então, você utiliza um filtro para remover um ruído específico de rede elétrica associado a uma flutuação de alta frequência que você tenha, por um motivo qualquer. Você consegue replicar essa análise facilmente, registro após registro. E nisso o Lightning é muito bom. E, finalmente, a capacidade que isso ainda está em desenvolvimento e vem melhorando cada vez mais, da conexão do Lightning com equipamentos que não são equipamentos clássicos da AD Instruments. Isso abre uma oportunidade enorme, abre uma janela enorme para que pessoas que tenham seus próprios conversores analógicos digitais, por uma aplicação específica, por uma análise específica, um equipamento antigo, consiga usufruir da qualidade da análise do Lightning e da aquisição do Lightning, utilizando um equipamento antigo lá, que muitas vezes nem software mais disponível a gente tinha. Então, eu acho que essas três coisas são realmente três grandes diferenciais do Lightning. E quem já é usuário, gente, do LabChart, tá? E quiser utilizar o Lightning, quiser agrupar os seus registros para utilizar no Lightning, fazer análise cruzada, se o seu registro foi feito no LabChart 8, ele é compatível, tá? Com o Lightning, então você consegue abrir e utilizar dessas ferramentas que foram apresentadas, que foram citadas aqui. Mais uma vez, o Lightning está disponível para você experimentar ele por 30 dias gratuito, é só baixar do nosso site e todas as ferramentas estão disponíveis para você de forma gratuita durante 30 dias, tá? Quem quiser conhecer um pouco melhor, a gente também está disponível para tirar qualquer dúvida com relação à utilização do software. Por favor. Tatiana, aqueles traçados que eu demonstrei de humanos, de idosos e de jovens, todos eles, originalmente, a aquisição foi feita pelo LabChart 7. Eu usei a opção de importar, tem import recording, e eu fiz esse processo, importei os registros todos e depois trabalhei dentro do Lightning. Então, aqueles registros todos, eles eram LabChart 7, originalmente. Então, ótimo. Então, compatíveis também com o LabChart 7, LabChart 8. Você já pode aí criar os seus grupos e fazer essa análise cruzada, tá? Não pode ser, então só com registros feitos no Lightning eu consigo fazer isso. Não, você consegue importar
também os registros do LabChart 8. Como o Daniel frisou, também gostaria de frisar só aqui, o LabChart Lightning é um outro software, tá? Ele não é um update, uma nova versão do LabChart, ele é uma outra opção de software, um pouco mais flexível para trabalhar, oferece algumas ferramentas extras, por exemplo, para você editar, criar seus cálculos, seu registro, dar essa flexibilidade maior para o pesquisador, focar exatamente na aplicabilidade. Muitas vezes o pesquisador tinha várias ferramentas ali de análise, os módulos automáticos, mas que não atendia à função que ele queria, àquele cálculo exato que ele queria, e às vezes o LabChart era um pouco mais fechado nessas funções dos cálculos, tá? O LabChart Lightning veio para flexibilizar isso e dar mais possibilidades aí para o pesquisador criar qualquer ambiente de análise aí com número ilimitado de canais, e essas ferramentas como análise cruzada, os projetos, como o Daniel já mencionou, tá? Bom, não sei se tem alguma outra dúvida, a gente está disponível, mas, Daniel, queria saber quais são, se você tem alguma últimas palavras aí para a gente encerrar, qual foi a sua experiência até aqui, no uso do software, nesse processo de desenvolvimento e na experimentação entre o LabChart 8 e o Lightning. Bom, como eu disse no início, eu utilizo o LabChart já há bastante tempo, o Chart já há bastante tempo, então eu consegui ver realmente o crescimento do software. E quando houve essa migração para o Lightning, eu particularmente, ao abrir a primeira vez o Lightning, eu notei que era algo completamente novo, mas que rapidamente eu consegui me habituar a essa nova forma de pensar, essa nova forma de organizar os dados. Então, eu acho que mesmo quem já realiza análise de dados com o mesmo software, seja o LabChart ou seja qualquer outro software de análise, eu acho que os indivíduos, como você mesmo disse, Tatiana, devem testar. Utilizem esse período de teste para conhecer o LabChart, Lightning, e vocês verão que a organização dos dados ela fica muito mais fácil. E essas regiões, a gente só sabe o tanto que elas são importantes depois que a gente usa. Eu achava que o meu caderninho, que eu anotava a lápis lá os tempos, ele era o bastante. Mas agora eu vejo que essas regiões, elas facilitam muito a nossa análise. E eu mostrei uma parcela muito pequena do que o Lightning tem. Todas aquelas opções clássicas de detecção de eventos cíclicos, aplicação de filtro, alisamento de sinal, análise de sinais, todas aquelas funções clássicas que nós tínhamos, ou na versão original do LabChart, a versão inicial, ou nos módulos, nós temos essas versões e gradativamente elas estão sendo colocadas nas versões do Lightning. Então, mesmo. E a melhor forma, para a gente finalizar, a melhor forma de um software melhorar é realmente contar com a contribuição de quem usa. Então, o melhor é quanto mais gente testando e mais gente dando feedback, o software melhora cada vez mais. Então, eu realmente deixo todos com essas palavras, agradeço muito a The Instruments e espero ter contribuído um pouquinho aí com a melhor compreensão de vocês acerca do programa. Perfeito, Daniel, sempre muito obrigada pela sua participação, pela sua dedicação aí no entendimento, em trabalhar com essa nova ferramenta e querer conhecer ainda um pouco mais como explorar outras ferramentas de análise, que pode te ajudar, né, contribuir. Como você colocou, o LabChart Lightning está aí para isso, quanto mais gente testar, ajuda mais ainda a gente melhorar a ferramenta. Essa live também vai ficar gravada aqui no nosso canal, a The Instruments Latam. Como o Daniel mencionou, ele fez uma live anteriormente no início do ano passado, falando ainda de uma outra versão, a primeira versão do Lightning que foi lançada, com algumas outras funções, está aqui no canal também, está disponível, tá? Então, vocês fiquem à vontade. Então, mas eu encerro essa transmissão aqui agora. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Uma boa noite. Muito obrigada, Daniel. Obrigado.